Oi, eu sou o Nadson, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo aqui, qual que é o tema dele, né? O tema é como eu lido melhor com as minhas emoções. Como que eu faço isso? Vamos lá. Só lembrando que o ponto de vista que eu vou trabalhar aqui, que eu vou falar aqui, né? Ele é diferente do ponto de vista da psicologia. Então quem talvez estuda inteligência emocional não vai entender o que eu vou falar aqui. Talvez não entenda muito, talvez soe um pouco estranho. Então, se você está aberto a um ponto de vista diferente do tradicional, esse vídeo pode ser muito útil para você. Então, é um ponto de vista bem diferente. E qual que é esse ponto de vista? É o ponto de vista de quem vem passando por um processo de despertar da consciência. Se você não sabe o que é isso, pesquise. Fica muito mais fácil do que você entender nesse vídeo aqui do que eu tentar explicar. Pesquise, que é basicamente você entender que existe algo além, sabe? Além desse corpo físico, além das emoções e além do pensamento, além da mente. E é não só entender, mas como também perceber em si mesmo. Então, quando você percebe que existe algo muito mais profundo em você, uma presença observadora, você entende isso. Então, é desse ponto que eu vou falar, é desse lugar, beleza? Então, vamos lá. Eu acredito que é interessante a gente aprender a lidar com as emoções, porque a gente vai começar a ver as situações de uma maneira muito mais diferente. Então a gente não se deixa dominar por a emoção, sabe? Tipo, nossa, eu tenho muitos sentimentos e pensamentos, sei lá, negativos. Enfim, e daí, se eu não sei lidar com isso, se eu não percebo isso, se torna algo tipo, muito automático. Então, quando eu entendo esses pensamentos, não só pensamentos, mas emoções também e sentimentos negativos, fica muito mais fácil de eu lidar com eles. E como que eu lido com eles? A primeira coisa que eu acredito que seja mais importante é a gente perceber eles. Lembra que eu falei que a gente não é a mente? Eu acredito, e na minha percepção, a maior parte das nossas emoções negativas e sentimentos negativos, ele vem quando a gente se apega à história na cabeça, se apega aos pensamentos. Então, aquela crença ou aquele pensamento negativo que se repete, a hora que ele vem na minha cabeça, eu acredito nele, sabe? Porque eu não tenho a percepção dele, que é apenas um pensamento. Então, quando eu não tenho essa percepção, fica muito mais fácil de eu acreditar na história. Então, quando eu acredito nessa história na cabeça, ele vai gerar aquela emoção, aquele sentimento, e você não tem o que fazer. Então, aquilo ali toma conta de você. Você não tem muito pra onde sair, né? Muito pra onde correr. Você apenas acredita na história e ele gera aquele sentimento, aquela emoção. E na minha percepção, a emoção ela é muito mais efêmera, né? Ela é como os pensamentos, eles apenas acontecem de maneira involuntária. E como nós não somos a emoção e nem o pensamento, você apenas observa, sabe? É como se você se distanciasse um pouco. Sabe aquele olhar do observador da meditação? Que você é a consciência que observa tudo isso. Então, aqui está a emoção e os pensamentos também. Então, você apenas observa isso. Então, você se distancia um pouco. Então, com a prática diária disso, de se observar, que é a prática de auto-observação, todo dia, quando você observa os pensamentos, observa a história na cabeça, observa os teus sentimentos, observa as tuas emoções, isso se enfraquece, porque nada mais é do que o ego. O ego é essa nossa personalidade. Então, quando eu observo isso todos os dias, isso vai se enfraquecendo. Então, esses condicionamentos, se forem eles negativos, né? Porque isso acontece tanto no positivo também. Então, se eu acredito nos pensamentos positivos, uma hora eu vou acabar me identificando com o pensamento negativo. Então, são como se fosse o positivo e o negativo, são quase os dois lados da mesma moeda. Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Eu estou acreditando muito no que a minha mente diz, porque ela vai me mostrar um monte de filmes, ou um monte de histórias, porque ela faz isso. A nossa mente, ela conta histórias. Ela só faz isso. É como se fosse uma TV ligada na nossa cabeça o tempo inteiro. Então, quando eu acredito muito aqui no pensamento, eu me apego a ele e isso gera uma emoção, isso gera um sentimento. E se esse sentimento negativo, geralmente o sentimento ele é muito mais duradouro, né? Ele é uma emoção que ficou e ficou e ficou. Se eu me apego muito a isso, eu vivo num estado emocional muito ruim. Então isso me prejudica muito, porque isso pode criar um monte de doenças, enfim, quem estuda isso também sabe. Então
isso vai me gerar um monte de coisa ruim. Então, quando eu percebo tudo isso, e é uma prática, né? A prática é você perceber a história na cabeça e se ela gera um sentimento. Ou vice-versa, né? Se o sentimento aqui, talvez você percebeu ele antes e gerou a história na cabeça. E percebendo isso, percebendo que você não é nenhuma das coisas, você fica no ser, que você fica a partir de uma presença que observa. Então você fica muito mais tranquilo, muito mais sereno, sem medo, porque você não está no medo, você não está naquele pensamento negativo, você não está na emoção negativa. Você está observando aquilo ali. E aquilo ali ele não é o nosso natural. Então ele, com o tempo, ele vai se dissolvendo e você tende a ficar muito mais em paz, muito mais tranquilo e muito mais sereno. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já curte aqui também. Comenta também, me fala o que você achou. Se inscreve no canal. Se você também quiser dar uma olhada em outros temas, já tenho alguns vídeos gravados aqui no canal também. Se quiser dar uma olhada, tem um monte de tema legal também falando sobre autopercepção e observar as histórias, observar os sentimentos, que pode ajudar bastante. Beleza? É isso aí, até o próximo vídeo e falou! Ok.